Fala pessoal, muito boa noite. Eu sou Miqueias Oliveira e esse é o meu canal. Convido você a passar alguns minutos aqui comigo, porque hoje nós vamos falar de um assunto muito tremendo para esse tempo em que a Igreja de Cristo Jesus está enfrentando aqui na Terra. S- Qual é o sinal profético que nós encontramos no meio de uma crise? Você sabia que toda crise, seja ela a esfera que ela alcança, na vida de um guerreiro, ela tem um sinal profético? O que é um sinal profético? É um sinal que, mediante uma palavra vinda da parte de Deus para você, liga a sua realidade, ainda que seja deserto, crise, problemas, ela cria um advento e ela estabelece futuro em tempo presente. Ela liga você no reino do espírito a uma dimensão em que você, pelos olhos espirituais, visualiza pós-batalha. É como um agricultor que prepara a terra antes de lançar o plantio da espécie da semente para a devida colheita. Então, antes de ter em mãos as sementes a serem lançadas, primeiro a terra é cuidada, revirada, trabalhada. Mas na mente do agricultor, ele não vê terra por terra, semente por semente. A mente do agricultor já trabalha as entre-safra e a grande safra. Então ele pode plantar aqui um limoeiro na figura de uma semente de limão, mas ele vê pelos olhos da sua imaginação algo frutífero dentro daquela espécie. A crise na sua vida, ela tem que estabelecer um sinal profético, para que você não seja tomado e amordaçado, manietado por aquilo que está lhe afrontando. Então, vem comigo. Eu sou Miqueias Oliveira e este é o canal que nós tratamos de assuntos pertinentes à guerra espiritual, a princípios da batalha, e eu quero ter você aqui. Muito bom tê-los aqui. Você que está chegando, já deixa um like, faça aí um comentário. Amanhã e sexta-feira nós vamos ter ao vivo, vai ser live amanhã, aqui no YouTube, 9h30 da noite, e eu conto com você. Amanhã nós vamos falar de um assunto de suma importância, o que está por detrás dos comerciais, das linguagens subliminares que vêm no enfoque de uma informação, né? Como a que passou aí do Banco Bradesco, lembra? O Medina, o surfista, ele fez um comercial e ele vai ao fundo do mar e ele se encontra com a figura do Poseidon, que é um deus da mitologia grega, deus dos mares, mas todo o pano de fundo, toda a linguagem subliminar que muitos cristãos, né, reformados, até de segmentos que a gente acha que não pode pensar assim, pensam, estão relativizando. Então, eu quero te convidar, vai ser quente amanhã, convide, fale com muita gente que você puder, compartilhe. E você que acabou de chegar, por favor, fique comigo, se inscreva, você que não é inscrito, ative o sininho, dê um like, comente. E você que ainda não adquiriu o meu livro de Batalha Espiritual, aqui está um manual que vai abençoar a sua vida. Como comprar, como adquirir? Aqui embaixo do vídeo tem a descrição. A primeira descrição é a primeira ou a segunda? Primeira descrição. A segunda é o quê? Ah, tá. A primeira descrição é a loja virtual onde você pode comprar pelo cartão, por boleto, e nós vamos fazer chegar em suas mãos o livro do pastor Miqueias Oliveira, que fala sobre batalha espiritual por princípios bíblicos, ok? Mateus capítulo 17, a partir do verso 24. Mateus capítulo 17, a partir do versículo 24, nos diz assim: E chegando eles a Cafarnaum, aproximaram-se de Pedro os que cobravam as dracmas e disseram: O vosso mestre não paga as dracmas? Disse ele: Sim. E entrando em casa,
Jesus se lhe antecipou, dizendo: Que te parece, Simão? De quem cobram os reis da terra os tributos os tributos ou o censo, e em outras traduções, impostos, dos seus filhos ou dos alheios? Disse-lhe Pedro: Dos alheios. Disse-lhe Jesus: Logo estão livres os filhos. Mas para que os não os escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, tira o primeiro peixe que subir, e abrindo-lhe a boca, encontrarás um estáter. Toma-o e pague-o por mim e por ti. Pastor, o que esse texto tem a ver com o reino do Espírito, com batalha espiritual? Tudo a ver, e eu lhe mostro aqui nesses minutos que vamos estar ministrando. O primeiro nível que a gente tem que ver nesse texto é que nenhum dos evangelhos, a não ser Mateus, narra com propriedade este feito. Possivelmente chamou a atenção por ser a origem profissional de Mateus, o Levi, fora cobrador de impostos, coletor de impostos para o Império Romano. Então, possivelmente, isso tenha chamado a atenção de Mateus. Um outro detalhe é que não era um tributo civil, era um tributo religioso criado na lei de Moisés e chega até os dias de Jesus. Isso era um rito, era um ato religioso. Anualmente, além das ofertas dos dízimos, se traziam para a manutenção do templo. Ok. 2 dracmas, moeda grega, que pesavam aí as duas 20 gramas, 30 gramas no máximo, que era equivalente hoje a menos de R$ 50. E a pergunta é, eles vão espreitar a Pedro, mas eles querem cobrar de Jesus. Na verdade, não querem receber pagamento de ninguém, nem de Pedro, nem de Jesus, mas querem ver uma falha no ministério de Jesus. E aqui entra o campo de batalha espiritual. O inimigo sempre trabalha com o pano de fundo chamado crise para minar a sua fé. Veja que eles cobram de Pedro, mas não necessariamente o Pedro. Mas eles dizem: o teu mestre não paga as dracmas? O teu mestre, que você largou a sua vida para segui-lo. Pedro é conhecido naquela região, a região de Cafarnaum, a região que deu a Pedro rentabilidade no ramo da pesca, deu a Pedro crescimento, notoriedade como empresário na região da Galileia, em específico Cafarnaum. Cafarnaum, no primeiro século, era o centro ou o maior centro pesqueiro da Galileia, que abastecia não só toda aquela região da Galileia, como também Jerusalém, até a Palestina e também a Europa. Era um centro pesqueiro, ou seja, prosperidade. Pedro não abandona, não abre mão do seu ofício porque estava ruim, porque alcançou o insucesso. Muito pelo contrário, Pedro, ele consegue romper pelo simples fato de crer numa palavra de chamado. Então ele abre mão para seguir as pisadas do mestre. E é aí que entra o espírito de afronta todas as vezes que você enfrenta uma crise. O que o diabo diz assim? Você está passando por isso, em detrimento está seguindo, está na fé, tomou posicionamento, você começou a realizar a obra de Deus, você tem entendido o que é o campo espiritual, aí vem a retaliação. Pedro está sofrendo na porta da sua casa um nível de retaliação que nem nos tempos de empresário do ramo da pesca naquela geografia, ele passou por essa saia justa. E agora que ele está na fé, caminhando com Jesus, vai passar por uma vergonha, por um vexame, por uma cobrança em porta, boleto na porta, um valor irrisório, e um peixinho paga a conta e ainda sobra, e naquele dia não havia como pagar. Jesus nos ensina que o problema não é a crise e muito menos o espírito da afronta. O problema na sua vida, na minha, em nossas vidas, é como vamos nos posicionar durante a crise. Por isso que Efésios 6, a partir do verso 12, Paulo vai destrinchar como é
o posicionamento de um guerreiro em meio a uma crise, em meio a uma situação que nós não esperamos. É desde o cinturão da verdade, couraça da justiça, são peças espirituais que nós buscamos por meio da oração, do revestimento, da busca, no meio da batalha, no meio da crise, e o Espírito Santo, ele molda em nós o fruto que ele tem e, consequentemente, vai nos armar e municiar para estarmos prontos quanto às astutas ciladas do diabo, que são métodos. Veja qual é o método que Satanás está usando. Está usando a religiosidade. Os discípulos dos sacerdotes estão indo cobrar a Pedro, mas não necessariamente o Pedro, que tem residência fixa em Cafarnaum, mas querem minar a fé de Pedro para envergonhar Jesus, a quem Pedro segue. Então veja como é que o inimigo ele trabalha. Trabalha sempre com um lado. Você não está na igreja, você não é crente, você não serve a Deus, você não serve a Adonai Elohim, você não é de Yeshua Hamashia, o Ruach HaKodesh não te reveste, os anjos não estão ministrando ao teu respeito, porque seu filho está passando por isso. Olha como é que está a tua casa, olha como é que está teu casamento, olha como é que está a tua fé. E aqui você precisa aprender a crer que você está revestido de toda a armadura de Deus. Escreva aqui no chat, por favor. Eu estou revestido de toda a armadura de Deus. Escreva aqui no chat. Estou revestido de toda a armadura de Deus. E quando é que somos revestidos da armadura? Qual é o tempo? Qual é o time? Quando estamos em meio à crise, em meio à batalha, em meio à situação. Ué, pastor, então eu estou revestido o dia todo, a noite toda, o ano todo. Oh yeah, glória a Deus. Saiba que no mundo espiritual, todas as vezes que há embates à vista, todas as vezes que um nível de batalha estiver criado, o Senhor entrará em ação para destronar as obras do inferno, para destronar o campo de ação do maligno, para destronar todo nível de batalha que vier contra a sua vida. Por que é que a crise ela é como um sinal profético? Porque crise não é apenas a relativização humana de problemas de ordem saúde, econômica, política, social. Crise é um ambiente que provoca nos filhos, nos guerreiros da luz, uma fé de maneira que nós vamos conseguir viver o futuro em meio a uma demanda. Como assim? Olha o que Pedro vai dizer. Pedro poderia dizer, não, quem paga a conta do ministério é o Judas Iscariotes, porque ele é o tesoureiro. Aí eu te pergunto, onde estava Judas? Duas imaginações aqui. Ou Judas estava retardatário ou adiantou o passo. A questão é que quem assinava o cheque no dia, o tesoureiro, não estava ali. E por cargas d'água, digamos, né? Por consequências da vida, por que é que ele não estava ali? Para que ninguém roube a glória de Deus no meio dessa batalha. A glória, a excelência, o poder da grandeza é de Deus. Deus cuida de você, cuida da sua entrada, da tua saída. É Deus que lhe protege do laço, é Deus que lhe protege dos 11.000 demônios territoriais. É Deus que protege, é Deus que guarda. Ninguém é autossuficiente, ninguém é poderoso o suficiente para dizer consigo, eu venço, a não ser que caminhemos na total dependência do Espírito de Deus. Você compreende o que eu falo? Você recebe essa palavra? Então, estar revestido é assunto de Deus. E como filhos de Deus, todas as vezes que vivenciarmos embates da nossa vida, seja em qualquer área, o Espírito Santo automaticamente nos reveste. Por isso que a palavra é clara, revestivos de toda a armadura de Deus, o Eterno. Revestivos de toda a armadura de Adonai, o Elohim. Revestivos de toda a armadura de Yahvé, revestivos de toda a armadura de Deus. A armadura é dele, a confecção, os princípios, as peças que adornam a nossa vida no reino espiritual,
vem do Pai das luzes, o Senhor que guia a nossa vida. Então você não está sozinho, mas você, no campo físico, você não pode negociar sua fé. Pedro diz assim: sim, ele paga. Por que é que Pedro disse que Jesus pagava, se não tinha dinheiro para pagar? Porque Pedro andou pelo campo da fé, do sobrenatural. Abra sua boca no meio dessa crise e começa a dizer que vai dar tudo certo. Começa a olhar para pessoas que estão tirando o teu sono, lhe fazendo chorar, e ao invés de você coadunar no mesmo nível do inimigo, veja quem está usando essa pessoa, porque o inimigo trabalha num nível que ele precisa de um corpo e de uma mente, de uma legalidade, de uma brecha, e começa a ser voz profética dentro da sua casa, no lugar onde Deus tem te plantado, na igreja, no trabalho, e começa a declarar, e não uma confissão positiva, banal, emocional, intuitiva, mas uma confissão bíblica. Ore em linha com a palavra, comece a declarar que aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la até o dia de Cristo Jesus. Filipenses 1:6. Hebreus 10:37, um pouquinho de tempo e o que há de vir virá e não tardará. Comece a declarar Salmo 91, verso 7, 1.000 caiam ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu e a minha casa, a minha empresa, a igreja, o meu chamado. Nós não seremos atingidos, mas com os nossos olhos espirituais olharemos e veremos a recompensa do inimigo. Então há poder. Duas coisas que você precisa compreender, e eu falo aqui no meu livro. Como dissecar o mundo espiritual? O mundo espiritual é regido por palavras e símbolos. Palavras e símbolos. E é aqui que a gente precisa mergulhar. Então, quando Pedro se apresenta a Jesus, Jesus olha para Pedro e diz assim: Pedro, o que te parece? E nesta noite aqui, nesta live, eu estou dizendo aqui nesse vídeo, melhor dizendo, para você. O Senhor está aqui, o Espírito Santo está aqui dizendo: o que está acontecendo? O que te parece? Crise é um sinal profético para a abertura de portais espirituais da bênção, da restituição, em que em um outro momento que você julgava ser o melhor momento da sua vida, não é. Em que você, fazendo contas e cálculos da sua caminhada de vida, você pode chegar ao erro de dizer: eu era feliz e não sabia, por uma vida do passado, por uma questão que você deixou de realizar. Se tem crise, é uma porta que está para se abrir para que o reino do Espírito saiba o poder da fé que você tem para com Yeshua é maior que a guerra, é muito maior que a dor. Há uma frase de um grande homem de Deus, eu falei ontem e vou repetir. Quer vencer uma guerra? Conheça a si próprio. Quando você sabe quem você é em Deus e o que Deus tem a fazer na sua vida, você tem autoridade, na sua boca a palavra do Senhor tem verdade, para dizer: retroceda, espírito de miséria, ruína e pobreza. Retroceda, espírito da prostituição. Retroceda, adultério. Retroceda, espírito da morte. Retroceda, perca força de atuação contra mim, contra os meus, contra a minha caminhada. Sai do meu caminho. Retroceda. Essa é a palavra. Esse é o entendimento. Pedro vai dizer dos alheios: logo estão livres os filhos. Não espere reconhecimento que Satanás e os demônios vão aplaudir porque você é o guerreiro da luz. Muito pelo contrário, ele quer jogar você num nível tão baixo e menosprezar seu chamado. Mas entenda que você não pode se gloriar se o inimigo reconhecer que você é dele. Jesus declarou: regozije-se, porque vocês têm um nome escrito no livro da vida. É no poder do nome de Jesus, não é no poder da minha força, é no poder do nome de Jesus que ele se sujeita e tem que bater em retirada. Aí Jesus diz a Pedro: para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, tira o primeiro peixe e subir. Abre-lhe a boca, encontrarás um estáter, toma-o, pague-o por mim e por ti. Jesus é enfático, a dívida é minha. Então, você passou pela afronta, mas eu não fui pego de surpresa, você foi pego, mas eu estou no tempo, eu sou o Senhor do tempo, eu tenho o processo do tempo em minhas mãos.
Então esse processo eu vou adiantar, porque eles cobram via Pedro, mas a dívida era uma, 2 dracmas era um. Jesus diz assim, paga por mim e paga por ti. O que Jesus estava dizendo? Olha o sinal profético de uma crise. Existem crises no reino do Espírito que nos sobrevêm, e na verdade é o Espírito do Senhor nos dando a oportunidade de nos antecipar aos fatos que virão, para que não fiquemos na mão de ninguém, do sistema, dos homens, de qualquer conspiração que possa vir. Se era anual, Jesus estava pagando dele, e se viesse porventura naquele ano ou no ano a seguir, a dívida posterior de Pedro já estava paga. Ok? Na frente dos credores, Jesus diz assim, para que não os escandalizemos. Existem níveis de guerra que você não pode entrar no campo e ter a mesma linguagem que o inimigo, para não produzir escândalo. Porque tudo que o inimigo quer é uma ação contrária ao teu chamado para te envergonhar. Então existem situações que você tem que aguentar firme, segurar, para que o agir de Deus seja maior que as tuas próprias forças. Você que está chegando agora, dê um like, compartilhe. Você que ainda não me segue aqui no YouTube, aí em cima agora está, toque no ativar o sininho, deixe o seu like, seu joinha e comente o que você está achando dessa ministração. Crise é um sinal profético, ok? Glória a Deus. E aí Jesus diz assim, vai ao mar. Mar é a realidade da nossa vida. Pegue o anzol. O anzol está ligado à ferramenta, aquilo que temos em nossas mãos, aquilo que podemos. Pode ser menosprezado pelo inimigo, mas na sua mão pode ser alguma habilidade, algum dom, talento. É nessa área que o Espírito do Senhor vai potencializar para arregimentar você que está preparado com a armadura de Deus, para desatar o reino do Espírito e trazer das águas o teu recurso, o teu suprimento. Jesus está usando nesse dia o que Pedro sabia fazer de melhor, pescar. Então preste atenção, ele vai, pesca, traz um estáter. O estáter era moeda de ouro. Eles cobram moeda de prata, Jesus decide pagar com ouro. E era prata, Jesus disse, eu vou pagar com ouro, porque o mar é dele. A prata e o ouro é dele. Ageu 2,8 diz, minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Entenda isso. Não queira saber como você vai vencer, não queira saber de onde virá. Não crie expectativas em pessoas que podem lhe ajudar ou que podem resolver. Crie expectativa na palavra e num Deus que é Pai, que está ao nosso lado em todo e qualquer momento. E aí, quanto valia a dívida? 2 dracmas. Quanto valia um estáter? 4 dracmas. E começa no negativo, termina no positivo. Eu ministro sobre a tua vida essa palavra. Essa crise é um sinal profético para um desatar no reino do Espírito. O céu governa a terra. Não são as demandas da vida na horizontal que querem determinar como o mundo espiritual funciona, mas é você, por meio da sua fé em ação, que determina que o reino do Espírito venha até você e que os tesouros escondidos, os mistérios do Pai, Adonai e Elohim, repouse sobre a sua vida de uma forma que as pessoas vão ver e dirão, estava no negativo, agora está no positivo. O problema não é o levante. O problema é se no teu território espiritual existem 7 portas de saídas para que o inimigo saia. Alright? Eu sou Miqueias Oliveira. Espero que você tenha recebido da parte de Deus mais uma instrução, aprendendo que crise na vida de um guerreiro é um sinal profético para a realização de grandes milagres. Você que ainda não me segue no Instagram, aqui agora, @PRMiqueiasOliveira, siga-me, tem lá o link que vai levar você ao meu canal, é um grupo de mentoria no Telegram. Estamos no processo de jejum e oração pelo Brasil, pelas famílias, pelo nosso chamado. Faça parte desse grupo de oração. Semana que vem já vem podcast, vai ser também tudo endereçado para o canal. Será um tempo muito especial e eu conto com você para esse tempo.
Compartilhe esse vídeo de hoje com o maior número de pessoas que você puder, nos grupos de WhatsApp, no Facebook, onde você puder, compartilhe, ok? Eu sou Miqueias Oliveira, amanhã live é ao vivo, sexta-feira perguntas e respostas também, vamos para cima, que Deus te abençoe, Shalom!